O segundo bloco nós poderíamos chamar assim de as políticas no Brasil. Então, as políticas de segurança alimentar e nutricional no Brasil. Aí nós podemos ver o seguinte: um marco importante foi lá em 2004. O que nós tivemos em 2004? Foi aprovada uma lei chamada Lei de Renda e Cidadania, do senador Suplicy, em janeiro de 2004. E essa lei visa fazer um esforço para a implementação do direito humano a todas as pessoas, portanto, a universalização da renda de cidadania. Por isso é uma lei importante. A segunda lei que eu gostaria de destacar, e que tem uma incidência, eu diria assim, bastante universal também, é a Lausanne, Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, que foi aprovada em 2006. Esta lei, além dela definir o que é a segurança alimentar e nutricional, ela também trata claramente de incorporar os instrumentos internacionais já referidos em relação ao direito humano à alimentação, define também o que é a soberania alimentar e define a criação dos conselhos, do CONSEA, portanto, e dos CONSEAs estaduais e municipais, como também define a importância da construção do SISAN, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Eu diria, essa é a lei principal quando nós falamos em segurança alimentar e nutricional no Brasil. E a partir dela, então, se desenrolam outros decretos e orientações legais importantes, mas que têm um caráter, eu diria assim, mais localizado. Logo na sequência, nós tivemos uma outra lei importante, que é a Lei da Alimentação Escolar, que foi aprovada também em 2008, muito interessante, porque ela busca universalizar em todo o ensino fundamental e o ensino médio, isso significa 47 milhões de brasileiros tendo acesso à alimentação escolar de qualidade, em quantidade, regularidade e com sustentabilidade. Portanto, é uma lei, eu diria assim, que busca universalizar bastante os direitos. Ao lado dessas leis mais amplas, nós temos decretos de criação de CONSEAs, temos decretos mais localizados, de Lausans estaduais que são importantes. Hoje já são 12 estados e o Distrito Federal que possuem a sua legislação em segurança alimentar, portanto a Lei Orgânica de Segurança Alimentar nos estados, e isso tudo deu, eu diria assim, um conjunto de fundamentação legal importante para a implementação da segurança alimentar e nutricional em todo o país. No entanto, é importante nesse terceiro bloco que eu queria tratar, muito breve, dizer o seguinte: a pergunta básica é: temos instrumentos internacionais, temos instrumentos e legislação nacional consistente e abrangente. O que é preciso então? Eu diria, é preciso dar efetividade à legislação que nós temos. E efetividade, eu gostaria de acentuar dois aspectos. Um deles é a vontade política do gestor público, seja ele gestor público municipal, seja ele gestor público estadual, seja ele gestor público federal. E quando falamos em vontade política, além da vontade de um desses gestores, é importante acentuarmos também que é preciso haver, eu diria assim, uma corresponsabilidade entre essas três esferas de governo, independentemente de cor ou de concepção partidária, porque a segurança alimentar não pode ser ou deixar-se tornar refém de uma ou outra sigla partidária, porque o direito humano à alimentação é um direito universal, portanto indivisível, inalienável e que não pode ser hipotecado em hipótese alguma. Eu diria então, esse é um dos desafios grandes, a vontade política do gestor e a vontade política traduzida tanto no aspecto legal jurídico, naquilo que a gente chama de legislação local, como também na operação de políticas públicas. Então isso significa introduzir um conjunto de políticas públicas que sejam importantes e abrangentes e consistentes no âmbito do município, em cada município do Brasil. Uma segunda dimensão que penso que é fundamental, e nós temos uma longa tradição no Brasil, nós sabemos também que sem a pressão e a mobilização social não há avanços significativos. Então essa segunda dimensão trata basicamente, eu diria assim, da força e da pressão política da sociedade civil organizada para garantirmos a implementação desse conjunto
de mecanismos e instrumentos legais indispensáveis para a segurança alimentar e nutricional. Portanto, eu diria, uma boa aula para vocês, e com esses instrumentos, certamente nós temos um bom cabedal de informações. O que nos basta, do ponto de vista da legislação, é bastante. Eu diria assim, o desafio está arregaçarmos as mangas e trabalharmos sobretudo na efetivação desta legislação nos diferentes âmbitos. Obrigado.